Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shwaro Guratmiti Murti Beda Vibhagne Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. Então vamos aqui continuar de onde paramos. E onde é que estávamos? Estávamos na 24ª aula de Swami Paramarthananda, quando ele está explicando aqui o verso 10 do segundo capítulo e da segunda sessão, né? E ele vai explicar em detalhe o que que se entende por isso aqui, Jyotisham Jyotihi, a luz das luzes, né? Ele, no parágrafo anterior, no encontro anterior, ele falou do que se entende por pureza nas escrituras, né? É aquilo que não vai ser contaminado nunca, ou seja, é aquilo que não está sujeito à experiência. Esse que é o resumo, né? A minha experiência diária, eu tenho ciclos, né? Como qualquer outra coisa. As coisas ficam sujas, ficam limpas, e daí por diante. Mas a natureza última, ela não é experiencial, então ela não pode ser contaminada, ela não pode ser tornada impura, já que isso é da dimensão de Mitya, da dimensão da experiência. Aí ele explicou essa palavra que aparece na escritura, Shubham, né? E essa é a ideia, é o entendimento. E agora, depois dele conseguir definir o que é puro realmente para a escritura, ele agora vai falar dessa expressão que se encontra em vários, né, vários textos, vários autores do conhecimento védico, a luz de todas as luzes. O que quer dizer isso, a luz de todas as luzes, né? Para isso, a gente vai ter que olhar com cuidado para o que se entende por luz, né? O que quer dizer luz? É aquilo que dá um clarão? Vamos lá, como é que ele fala aqui, ó? Jyotisham Jyotiritad é a luz de todas as luzes. Jyotiri significa luz. Jyotisham significa de todas as luzes. Então é luz de todas as luzes. É uma palavra técnica que eu tenho de explicar e que a Upanishad esclarecerá no próximo mantra. Mas, aqui vale a pena notar o significado. Eu já disse isso antes, procure se lembrar. Agora vem a definição técnica, ó. Em Vedanta, luz é aquele princípio em cuja presença as coisas podem ser experimentadas e em cuja ausência as coisas não podem ser experimentadas, né? Então, essa é que é a definição em Vedanta do que se diz de luz, né? Ou seja, só graças à luz é que a experiência se torna possível. É isso que ele está querendo dizer aqui. Sem luz, para o Vedanta, a experiência ela não pode ocorrer. Não há como eu ter uma experiência sem luz. Agora vamos ver o que ele quer dizer com isso. Por que chamamos essa luminária? Ele deve estar falando no recinto, né? Apontou para uma luminária, ou a luz solar de luz. Agora a gente vai ver o que ele quer dizer com luz. Por que se usa a palavra luz? Na presença da luz, eu posso experimentar todos vocês. Na ausência de luz, não posso experimentá-los. Essa é a definição de luz. Mas o Vedanta estende este conceito a outros campos também. Com base neste princípio, os olhos também podem ser chamados de luz, porque se os olhos não estiverem presentes, mesmo que a luz do sol esteja presente, o que vai acontecer? Bom, eu estou aqui, a luz do sol também, mas suponhamos que os olhos não estão funcionando. Vamos dizer uma catarata.
Na ausência dos olhos, não posso experienciar vocês. Somente na presença dos olhos é que eu posso experimentar. Portanto, não apenas o sol é luz, os olhos também são luz. Então, como é que ele está começando a lidar com isso? Eu acho bacana falar dessas coisas para mostrar como é que o Vedanta é um procedimento, né? Ele está trabalhando com uma analogia. Para chegar ao que o Vedanta realmente entende por luz, ele está partindo do quê? Da sua experiência ordinária, que é a experiência da luz física, né? O que é que a gente pode chamar de luz? A luminária é uma luz? É, o sol também, e os olhos também em relação a você. Mais do que a luz do sol é mais do que a luminária, porque se você não está vendo nada, a luz do sol e a luz da luminária serão úteis, né? Então agora ele fez ele transferiu, ele disse, olha, nesse sentido o Vedanta estende, né? Os olhos são uma luz também, né? Na sua experiência ordinária, os olhos são uma luz muitas vezes mais significativa do que a luz exterior, porque não adianta ter luz exterior, porque eu não vou conseguir enxergar nada se meus olhos não estiverem funcionando. Aí agora ele estende mais uma vez, ó. Cada órgão dos sentidos é uma luz. Aí ele agora vai falar de por que que ele começou a falar dos olhos. Mas olha só, cada órgão dos sentidos é uma luz. E os olhos? Os olhos são apenas luzes no domínio do quê? Das formas e cores, né? Nama, né? Que quer dizer, rupa e as cores, formas e cores. Sempre que você estiver lidando com forma e cor, qual é o sentido que você está usando por excelência e cuja autoridade não vai ser contestada por nenhum outro sentido? Você está usando os olhos, está usando a visão. O olfato não vai contestar isso, o paladar, nem o tato, né, nem a audição. Então, cada órgão dos sentidos, ele é um meio de conhecimento suficiente e incontestável por outros meios, por outros sentidos, né? Então ele basta a si mesmo. Então por isso que ele falou, é um domínio. Os olhos só são a luz no domínio do quê? Formas e cores. Agora ele continua nisso aqui. Agora suponhamos que a luz do sol esteja presente e os seus olhos também estejam. E eu esteja falando, mas os seus ouvidos não estão funcionando, né? É como o estudante diz para ele: a bateria do aparelho auditivo está desligada. Então, o aparelho auditivo tem uma bateria e essa bateria morreu. Agora, quando os ouvidos não estão a funcionar, é possível experimentar o som, né? Mesmo você enxergando muito bem? Claro que não, né? Mesmo que a luz do sol esteja presente, mesmo que os olhos estejam presentes, se os ouvidos estiverem ausentes, não será possível experimentar o som. Portanto, o som só pode ser experimentado na presença do quê? Dos ouvidos, da sua capacidade de ouvir, né? E dessa capacidade estar ali presente naquele momento. Aí a gente pode dizer, ó, a experiência do som só é possível na presença dos ouvidos. Então, para o som, a luz é a capacidade auditiva, né? A experiência do som não é possível na ausência de ouvidos. Assim, em relação ao som, qual é a luz? Qual é a luz, é claro, deve estar entre aspas. Relativamente ao som, os ouvidos são a luz. Do mesmo modo, cada órgão dos sentidos torna-se o quê? Uma luz no que diz respeito, isso aqui é importante, no que diz respeito a experiências. Essa é a definição de Vedanta, né? Mas a experiência qual? Qual experiência? A experiência exclusiva do seu campo específico. Então, quantas luzes existem? O Sol é uma luz, né? Que vai estar no próximo mantra. A Lua é uma luz. As estrelas são luz. A luz da luminária aqui na sala também é luz. E o fogo também é luz. Seguindo, o olho é luz. Os ouvidos são luz. O olfato é a luz dos odores, né? O paladar é a luz dos sabores. O toque é a luz das texturas com as quais você entra em contato, né? Todos os órgãos do sentido são luz, porque todos eles contribuem para o quê? Todos eles tornam a sua experiência possível
naquele campo específico dele. É o que ele falou ali em cima. Então, no campo da forma e da cor, a visão é a luz, né? No campo específico do sabor, o paladar é a luz, e daí por diante, tá? Então, qual é a vantagem disso? É que com isso a gente começa a desenhar a nossa experiência. E a mente consegue integrar essas experiências. Ela integra uma experiência de sabor com uma experiência de forma e de cor. Quando você, por exemplo, saboreia um prato de lentilha e você vê que é diferente de um prato de feijão, a forma é diferente. A mente que faz essa integração. Agora, em relação a cada aspecto da experiência sensorial, você tem apenas um sentido responsável por ele, tá? Então, a nossa experiência, ela se torna possível por causa desses órgãos dos sentidos que são, cada um no seu campo, uma luz específica. Todos eles são luz, porque as experiências são apenas possíveis na presença dessa luz, dessas luzes, né? Então, ele continua, tá? Ele está fazendo uma analogia. Ele deu uma definição anterior, dizendo que Vedanta, luz é aquele princípio em cuja presença as coisas podem ser experimentadas. Então, ele está usando o termo princípio porque ele está usando a luz aqui como uma analogia. O que importa é que um princípio diante do qual a experiência pode existir. É isso que importa, tá? Então, tudo isso se chama luz. Por quê? Porque a experiência relativa àquele campo específico pode ocorrer. Ela pode ocorrer apenas na presença deles. A mente é uma luz maior do que os órgãos dos sentidos. Vamos ao próximo ponto. Isso aqui é tratado naquela escritura, né? Drigdrisha Viveka, o discernimento entre aquilo que vê e o que é visto. Ali você vai tratando essas luzes numa escala de importância. É a mesma coisa que ele vai fazer aqui, numa escala hierárquica. A luz da mente ela é maior do que os órgãos dos sentidos. É o que ocorre lá no Drigdrisha Viveka. Você sai do olho e acaba chegando à mente. E depois da mente, você chega àquilo que conhece a mente diretamente. Então, vamos ao próximo ponto. Suponhamos que todos os órgãos dos sentidos estejam presentes, mas a mente não está por trás deles. Os olhos estão abertos e, por vezes, o seu amigo passa à sua frente e você não sorri, embora os seus olhos estejam abertos. Repare que ele está o tempo todo falando da sua experiência ordinária. Ele está querendo mostrar que essa abordagem do Vedanta, ela é para ser usada na sua experiência ordinária. É isso que ele está querendo dizer, né? Ele está querendo dizer, olha, eu estou mostrando aqui através da sua experiência ordinária como é que você pode conduzir a investigação dela através da escritura. Isso é fundamental no Vedanta, é a escritura conduzindo o estudo que você faz da sua experiência. Que experiência? Uma experiência mística, espetacular? Não. A sua experiência é óbvia. Aqui ele falou, ó, o amigo passa à sua frente e você não sorri. Você está de olho aberto, mas na verdade você não viu ele. Por quê? Por que que de olho aberto eu não vi o meu amigo? E o amigo se queixa, você não sorriu para mim. E você responde, a minha mente estava ausente. Eu estava pensando em outra coisa. Eu estava me lembrando de alguma coisa, eu estava absorto em algo, eu não te vi. Então, na nossa própria experiência, a gente consegue ver a preponderância da mente diante dos órgãos dos sentidos. Se você ainda não viu, agora você, através desse exemplo, vai poder se lembrar de várias outras experiências onde a mente está ausente de um determinado órgão dos sentidos, ela não está contactando. Vocês já viram aquelas pessoas que leem algo de modo tão concentrado que você fala com a pessoa, ela não interrompe a leitura? O meu irmão era assim. Ele estava lendo o jornal, a gente perguntava alguma coisa para ele, ele não ouvia. A gente ficava zangado com ele, mas ele não ouvia mesmo. A mente dele estava só aparecendo através do quê? Dos olhos. O resto ela tinha desligado tudo, tá? Então, a minha mente estava ausente. Olha que coisa interessante. Essa própria Upanishada, a Brihadaranyaka, nesse ponto aqui, ó, primeiro capítulo, né, quinta parte, verso 3, ela diz essas palavras aqui, ó.
que isso aqui quer dizer? Anyatra Manaha Bhuvan. Ora, vamos ver o que quer dizer aqui, ó. A minha mente estava em outro lugar, não vi. Minha mente estava em outro lugar, não ouvi. Minha mente estava em outro lugar, não sei o sabor que eu comi. Eu estava vendo o celular, um monte de coisas e estava comendo. Aí a pessoa diz assim: e qual era o sabor da comida? Aí a pessoa diz: caramba, nem me lembro, estava tão concentrado no celular que eu não prestei atenção, né? A sua mente não lhe trouxe essa informação, não passou para você. Então, a minha mente estava em outro lugar, então eu não vi. Minha mente estava em outro lugar, então eu não vi. Assim, na ausência dessa luz chamada mente, mesmo que os órgãos dos sentidos estejam presentes, você não tem como experimentar. Seu órgão do sentido está funcionando, ele é capaz de ser uma luz daquela experiência, mas naquele momento você está concentrado em outra coisa, a sua atenção está em outra coisa. Então, outras impressões sensoriais não chegam a você. Então, você não vê as pessoas, você não vê o tráfego. Olha o perigo, né? A pessoa está lá vendo um celular ali na hora, está respondendo a mensagem, no fundo ela não está vendo o tráfego. Por isso que é tão perigoso. A mente realmente ela desliga de algumas entradas sensoriais e pode se concentrar só em outras. Então, a mente tem uma preponderância sobre os órgãos dos sentidos. Ela é uma luz última em relação aos órgãos dos sentidos. Nessa experiência, onde o olho estava aberto e o amigo não foi visto, a mente cortou a luz dela para a visão, né? Toda a luz da mente devia estar na memória, devia estar em uma outra entrada sensorial. Isso aqui a gente vê na nossa vida o tempo todo. Isso demonstra que a mente é a luz dos órgãos dos sentidos. Tem uma hierarquia aqui, né? Então, na ausência dessa luz chamada mente, mesmo que os órgãos dos sentidos estejam presentes, você não tem como experimentar. É por isso que temos uma expressão peculiar. Quando os olhos estão abertos e você não vê. Como é que chamamos a isso em inglês? Olhar vazio. Tem gente que chama de olhar em branco também, né? A pessoa olha, aquela pessoa está me olhando, mas não está me vendo. Às vezes a gente conversa com a pessoa e vê isso. Caramba, estou conversando com a pessoa, mas ela não está prestando atenção em nada. Ela tem um olhar vazio, né? E não é só para os olhos. Também se aplica aos ouvidos. Também pode acontecer durante a aula, que esse é o fantasma do Swami Paramartananda. Ele está dando aula e, no fundo, ele está vendo que vários alunos não estão lá. A mente dos alunos, em relação aos ouvidos, não está lá. Estão fazendo outra coisa. Estão vendo a sala, estão pensando em alguma coisa, mas não estão ouvindo. Vocês estarão sentados aqui, mas vão ter os ouvidos vazios. Aonde estará a sua mente, né? Então, de acordo com Vedanta, a mente é uma luz maior, né? Atma é a luz última, né? Atma, o princípio consciência, é a luz última. Bom, então a gente estava nos órgãos dos sentidos que tornava a experiência possível. Agora fomos para a mente, que ela sim vai tornar a experiência dos órgãos dos sentidos possível ou não. E agora a gente foi para o Atma, né? Para o princípio consciência. Atma é a luz última, e depois de Atma tem uma outra luz? Não, não. Atma é aquela luz que ela basta a si mesma. Ela é autorreveladora, não há nada que revele ela, né? Não há nada que ilumine ela. Atma não é uma experiência, como é a atividade mental, né? Não havendo nada que a ilumine, ela é autoluminosa. A mente não é autoluminosa. Os movimentos da mente são mostrados através da consciência, né? A mente em si, ela pode ser desligada. A gente está vendo exemplos aqui em relação a cada órgão dos sentidos, mas ela pode desligar por completo. A pessoa pode ter um desmaio, a pessoa pode ter um sono profundo. Aí a pessoa diz assim: ah, mas eu desmaiei, tudo parou de funcionar. Ah, e como é que você sabe que você desmaiou? Como é que você sabe que você estava desmaiado? E você estava mesmo, né? Você sabe que a sua mente parou de funcionar. Alguma coisa ocorreu e você soube que a sua mente parou de funcionar naquele momento. Então, em relação à Atma,
O Vedanta diz que a mente também é uma luz, porque ela é uma mente senciente, né? A mente também é uma luz porque é uma mente senciente. O que é uma mente senciente? É uma mente com vivacidade, que responde, se aproxima ou se afasta, né? Ilumina determinada coisa ou corta essa iluminação. Senciente é que interage, parece ter uma luz própria. A senciência da mente não pertence à mente, olha só, né? Essa capacidade vivaz da mente, a mente parece viva, essa senciência ela é dada por quem? Por Atman. Assim, Atma é a luz final, na presença da qual também a mente pode funcionar. Na presença do Atma é que a mente se configura como uma experiência. Porque agora vamos olhar isso aqui com cuidado. Veja bem, tudo o que você percebe através dos sentidos e através de registros passados, etc., ocorre aonde? Na mente. A gente acabou de ver que a mente ela é a luz última dos órgãos dos sentidos, né? A memória ocorre na mente, a entrada sensorial ocorre na mente, os movimentos do ego ocorrem na mente, né? Então, todo o seu mundo ele, na verdade, o que a gente chama de meu mundo, o mundo que eu estou vendo, né, ele está ocorrendo na mente. Todo ele, todo ele. Em cada mente ele está ocorrendo, né? E qual é a luz última desse mundo? O que sabe disso? Quando eu falo isso para vocês, como é que eu sei disso? Que tudo o que ocorre, que a gente chama de mundo, no fundo ocorre na mente. Eu sei porque eu consigo iluminar a mente. Eu, princípio consciência, eu sou a luz da mente. Eu sei o que está ocorrendo na mente. Eu tenho ciência disso. Portanto, qual a luz final? Atman é a luz final. Agora imagine que Atman esteja ausente. Apenas imagine, porque isso é impossível. Eu digo imagine, porque Atman jamais estará ausente, já que é eterno. Porém, imagine que Atman esteja ausente. Imagine, faça esse exercício. O corpo ficará que nem as estátuas na praia da Marina, né? O nosso corpo será como uma estátua. O cérebro será como o quê? O cérebro de um corpo morto. A mente será o quê? Novamente, algo inerte. Vocês já viram um cadáver? Aquilo ali parece uma pessoa, com toda sinceridade? Aquilo parece um boneco. Cadê a vivacidade dela? Né? Não tem nada ali. Aí as pessoas dizem que é a mesma experiência. Olha que absurdo. O Vedanta está provando, pela sua análise, né, da experiência ordinária, que aquilo ali não é a mesma coisa. A pessoa diz: olha lá, o Alex morreu, fui ver ele ali no velório dele. Não, não tem Alex porra nenhuma ali. Desculpa o termo. Ali tem um corpo. Tem um corpo. Agora, aonde foi parar aquilo que você, na experiência, chamava de Alex, sumiu. O que aconteceu com isso é algo a ser investigado, mas não dá para dizer que é a mesma experiência, né? Não é a mesma experiência. Um cadáver não tem como ser o mesmo tipo de experiência do que toda aquela estrutura funcionando. O corpo, a mente, não tem como ser a mesma experiência, né? Vem até aquela historinha que eu já contei para vocês, de uma sábia indiana, uma mulher, que ela, com outras duas jovens, ouvia muito um sábio, mas ela que havia compreendido mesmo aquilo do que o sábio estava falando. O sábio acabou falecendo, elas foram, né, prestar as homenagens a ele. E as amigas dela estavam muito tristes, ela também, mas teve uma hora que ela disse assim: olha só, a gente tem que ter um pouco de cuidado para que esse ensinamento dê resultado na gente. Eis aqui o corpo, aonde está o homem? Lembrando que Atma, em sânscrito, também vale para o homem, para ser humano. Aonde está? Aonde está? Ele foi embora, não é mais a mesma coisa. O que é você? Né? Aí volta para aquela pergunta. E você, o que é? Aquele corpo ali não é a pessoa que estava lá. Alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Não sei. Vamos ver o que pode ser útil para isso. Escritura, escritura pode te ajudar a lidar com isso, né? Então, olha só, a mente sem o átomo vai ficar o quê? Algo inerte. O mundo inteiro estará lá. O corpo estará lá, inerte. A mente também, inerte. Os órgãos dos sentidos, inertes. A luz do sol estará lá, o luar também.
mas nenhuma transação, nenhuma experimentação será possível. Nenhuma transação será possível, nenhuma experimentação será possível a partir daquele ponto ali, onde você tem um corpo e uma mente inerte, né? As transações requerem luz, requerem aquilo que faça com que elas sejam possíveis. Requer sem ciência. Sem ciência requer consciência. E a consciência requer Atman. Portanto, a Upanishad dá uma denominação especial para o Atman. Qual é ela? Jyotisham Jyotihi, uma luz em cuja presença. Olha que interessante. Cara, olha como é que a linguagem do Vedanta ela é delicada. Ó. Presta atenção. Uma luz em cuja presença todas as outras luzes podem ser chamadas de luzes. Olha, não é que seja uma luz que faça algo, que faça algo experimentalmente e que torne essas luzes luzes. Não é isso, tá? É em cuja presença, em mera presença da luz do Atma, todas as outras luzes funcionam nos seus papéis subalternos. Tá? Não há aqui uma volição, não há aqui uma determinação. A coisa é muito simples, em cuja presença. É que nem aquela mulher que falou, né? Cadê o homem? Na presença dele, isso aqui não era meramente um corpo, né? Cadê ele? Aqui está o corpo. Aonde foi o homem? Né? Aonde foi a luz? Aonde foi a luz? Agora, esse corpo não pode ter mais experiência nenhuma, né? Então, nota bem isso, uma luz em cuja presença, basta ela estar lá. Todas as outras luzes podem ser chamadas de luzes, ou seja, todas as outras luzes fazem as suas funções de luz correspondentes em relação a cada experiência. Uma luz na presença da qual todas as outras luzes podem ser chamadas de luzes. Para uma pessoa cega, o sol não é uma luz. Você compreende? Para o cego, o sol não é uma luz. Uma luz muito poderosa para o cego é o tato, a audição. O tato e a audição são luzes poderosíssimas para o cego, muito mais amplificadas do que para a gente. Assim, todas as luzes do mundo, incluindo os órgãos dos sentidos e a mente, são capazes de funcionar como luzes, cada uma no seu âmbito correspondente, apenas por causa do Atman. Logo, Jyotishan Jyotiri. Atman é a luz de todas as luzes. A luz de todas as luzes. Agora, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Repara como é que o Swami ele está usando a nossa experiência ordinária o tempo todo. Isso que é bacana no Vedanta. O tempo todo está usando a sua experiência ordinária. Que experiência ordinária mesmo, experiência mais comum. Essa, por exemplo, que a gente está passando por aqui agora, né? Repara como é que a investigação vai sendo dada. Ele está aqui fazendo uma investigação. Shruti e Anubhava está usando a escritura e está conferindo a Anubhava a experiência com a escritura. Ele está mostrando, olha, você pode estudar a sua experiência ordinária seguindo direitinho a escritura, que a escritura cobre tudo o que interessa aqui, tá? Eu continuo, ou vocês querem falar alguma coisa? Quem tiver alguma coisa aí que vale a pena falar, fala, porque às vezes a pessoa passa por uma experiência e ela não tinha se dado conta do tipo de luz que está envolvido com aquela experiência. Quando a gente faz o Nididhyasana, a gente o tempo todo vai encarar essa experiência a partir do ponto da luz das luzes. É isso que o Nididhyasana quer que você faça, que você se veja o tempo todo como Jyotishan Jyotiri, seja uma experiência sensorial, né, muito automática, seja uma experiência de memória, né, seja uma experiência de raciocínio, uma experiência emocional. É para isso que serve o Nididhyasana, para você estar sempre aonde? Baseado na luz das luzes. Tá? Por isso que se diz que essas experiências todas só podem ocorrer na sua presença. Sem a sua presença, as experiências não vão ocorrer. Né? Essa que é a ideia do Nididhyasana, que você se veja sempre como isso, a luz das luzes. Que luzes? Todas elas.
as dos órgãos sensoriais, conforme o modelo que a gente está usando aqui, e as das várias atividades mentais, né? Bom, a pergunta interessante aqui, e o que é que ilumina a escuridão? Esta palavra o Senhor Krishna usa de empréstimo na Bhagavad Gita Krishna. É por isso que que no Gita Dhyana Shloka, né, que são versos de contemplação, na Gita, dizemos essa expressão aqui. O que é essa expressão aqui, ó? Olha só, essa expressão, ela para a gente, ela vai só engraçada no começo, mas depois, pelo dado cultural da Índia, a gente vai entender, ó. Todas as Upanishads são as vacas. Isso significa que as Upanishads, que são a essência do conhecimento védico, são como vacas que produzem um alimento valioso para aquela cultura, que é o leite, né? O ordenhador é Gopalananda, como é que é? Gopalanandana, que se refere a Krishna, o filho do pastor de vacas, Nanda. É ele quem extrai a sabedoria das Upanishads. Então, por que que ele fala isso? É porque o Swami sempre ele faz muito questão de deixar isso claro, que a Gita não tem nada de novo, né? Ela é uma espécie de síntese das Upanishads. Ela congrega vários ensinamentos super relevantes das Upanishads, mas ela não apresenta nada de novo, porque os ensinamentos já estão dados, né? O Dakshinamurti já entregou tudo isso, né? Então veja, Krishna nunca inventou nenhum novo conceito na Gita. Todos os conceitos da Gita são direitos autorais apenas da Upanishad. A expressão Jyotishan Jyotihi é muito significativa. Krishna usa, e sabe em que capítulo? No 13º capítulo da Gita, verso 18. Ó, Jyotish Shamapi Tadjyotish Tamasaha Paramutyate. Disse que ele é a luz das luzes e está além da escuridão. O que tem aqui de anotação? Aqui eu botei só de onde eu tirei isso. Lá, Krishna adiciona outra bela nota também, que não está neste mantra, mas é um conceito muito profundo. A luz do sol pode iluminar tudo. Mesmo a luz da luminária pode iluminar tudo que diz respeito a ela, mas à noite há escuridão. Então, vocês experimentam tudo por causa da luz do sol. Vocês experimentam a escuridão por causa da luz de quem? Se pode dizer luz do sol, porque quando a luz do sol está presente, nenhuma escuridão subsiste. Portanto, não é por causa de qualquer luz. Olha que coisa bacana que ele está fazendo aqui. É muito bonita essas investigações do Vedanta. Não é por causa de qualquer luz que você experimenta a escuridão. Podemos dizer que estamos experimentando a escuridão por causa do olho? Ué, não por causa do olho também, porque na escuridão os olhos não podem funcionar, né? Não somos corujas, né? Nossos olhos não funcionam na escuridão. É por isso que a escuridão é chamada Andakaraha. Andakaran significa o quê? A escuridão, ela é definida como aquilo que cega o olho. Eu quero dizer essa palavra aqui, ó, andankaroti ite andakaraha. Assim, na escuridão, os olhos estão cegos. Portanto, os olhos também não podem ver a escuridão. Então, aquilo que experimenta a escuridão é uma discussão muito grande em Vedanta. Sabem de uma coisa? Somente a consciência ilumina a escuridão. Esse é o argumento final, né, que Shankara usava quando ele debatia com budistas que falavam do void, né, do vazio, do nulo. Ele dizia assim, sim, mas quem que está experimentando isso? Como é que você sabe desse vazio? Né? De onde? De onde você está notando esse vazio? Olha só, né? Vazio, escuridão. Aquilo que experimenta a escuridão é uma discussão muito grande em Vedanta. Sabe de uma coisa? Quem ilumina a escuridão é a consciência, só ela. Olho, corpo, mente, etc., são apenas meios. É Chaitanya, é o princípio consciência quem ilumina a escuridão, ou seja, é Chaitanya que torna a experiência da escuridão possível. Vocês já viram que coisa incrível isso? Se tranca no seu quarto, deixa ele bem escuro. Abre os olhos, não vai servir para nada.
Fecha os olhos, vai estar a mesma coisa. Como é que você sabe que não está dando alteração nenhuma? Porque você é átomo. Por isso que você sabe que não está dando alteração nenhuma. De olho aberto, de olho fechado, o que que você está vendo? Nada. Você está vendo só escuridão, né? Olha como é que isso aqui vai na experiência da pessoa. Esse, para mim, que é o grande trunfo do Vedanta, né? Eu sou consciente da escuridão, ou seja, eu torno a experiência da escuridão possível. A experiência da escuridão, ela vai ocorrer diante de mim diretamente. Eu ilumino a escuridão diretamente, eu torno ela passível de conhecimento. Não apenas a escuridão externa. Na mente, quando há escuridão interna, a assim chamada mente em branco, essa escuridão também é iluminada pelo quê? Apenas pela consciência. Ah, é? E onde é que o Upanishad fala isso? Ó, lembrou do que a gente leu na nota anterior? Ó, minha mente estava em outro lugar, não vi. Minha mente estava em outro lugar, não ouvi. Quem é que sabe que a sua mente estava em outro lugar? Quem é que sabe que, em termos de visão, você estava num void negro, nada entrava pela visão? Quem é que sabe que você não ouvia nada? Quem é que sabe que a mente não estava presente, lidando aqui com a audição? Na sua experiência ordinária, você vai encontrar muitas vezes onde a consciência ela tá iluminando diretamente algumas experiências. Pelos órgãos dos sentidos, ela ilumina indiretamente. A memória é iluminada pela mente, então ela é iluminada pela consciência indiretamente através da mente, né? Mas você vê muitas experiências onde a coisa é direta. A experiência da escuridão, de um void, é direta, né? Na mente, quando há escuridão interna, essa mente em branco que eu acabei de falar ali em cima, essa escuridão também é iluminada pelo quê? Somente, apenas, unicamente pela consciência. Assim, a consciência é a luz única. Ela é a luz sem nenhuma outra luz, né? É aquilo que ilumina a escuridão externa e a escuridão interna. Nenhuma outra luz pode iluminar a escuridão, porque se vier outra luz, a escuridão não estará mais lá para ser iluminada. Bacana essa lógica, né? Nenhuma outra luz pode iluminar a escuridão, porque a escuridão, diante da luz, já se dissipou, né? A escuridão não estará mais lá para ser iluminada. Então, você é a luz única, a luz única. Todo ser humano traz isso nele. Ele é a luz única, a mesma luz, o tempo todo. O resto é tudo meios, né? O ego, né? As características dele, o condicionamento dado pelas heranças kármicas da pessoa. Tudo isso é tudo material de experiência iluminado pela luz última. O que que as pessoas chamam delas, eu sou assim, sou aquilo, sou outro, é meramente material experiencial, tornado experiência pela luz última, em última instância. Sempre assim. É muito chato uma pessoa muito egocentrada ouvir isso, porque vai dizer que o ego dela não tem ciência nenhuma. E é verdade, não tem ciência nenhuma, né? Para quem trabalha com a psicologia mais tradicional, esse tipo de afirmação é uma afirmação muito difícil de engolir, né? Não, o seu ego é meramente um robô, né, condicionado que é iluminado por você, por mim, que é a mesma luz, tanto que estamos falando dele. Olha que bacana. Né? Então, infelizmente, essas nuances da investigação do Vedântica escapam a muitos ocidentais, né? Porque estão muito condicionados a olhar o mundo através do que entendem por mundo, que é só um conjunto de experiências que eles vão registrando na própria mente, né? Veja, autorrealização é a realização de Deus. Em suma, Krishna diz o seguinte aqui, ó, Tamasaha para uchyate. O que quer dizer isso aqui? É dito que ele quem? O Atman, você está além da escuridão, tá? É como ele apresenta aqui nesse 18º verso. Esta luz de todas as luzes, né? Atma Vido Viduhu,
Todas aquelas pessoas sábias que conhecem o Atma, Atma Vidu Viduhu, conhecem o Atma, conhecem Brahman. Tem essa equivalência, né? Todas as pessoas sábias que conhecem o Atma conhecem a luz das luzes. Todas aquelas pessoas sábias que conhecem o Atma conhecem Brahman. Por quê? Porque é o mesmo. É assim que se conhece. Esse é o conhecimento último e o único conhecimento estável possível, porque ele é o conhecimento daquilo que não tem começo e nem tem fim, e que não vem à vida, que não vai morrer. É o último, é o conhecimento único possível. Os outros conhecimentos são todos instáveis, variam conforme a experiência que você está tendo, né? Esse aqui é o que a gente está falando o tempão de paravidear, é o conhecimento superior. Esse é o final. Todas as pessoas sábias que conhecem o Atman, né, conhecem a si mesmas como a luz única, conhecem a luz única, a única luz que existe. Né? Por isso que ele está querendo dizer, autorrealização é a própria realização de Deus. Quem vê o Atman, instantaneamente vê Deus. É isso que ele está querendo dizer aqui. Quem vê o Atman, vê Brahman. Atma Vidaha quer dizer aqueles que têm autoconhecimento. Eles têm o conhecimento de Deus. Por quê? Porque a autorrealização é a realização de Deus. E por que que a autorrealização é a realização de Deus? Se alguém perguntar, qual deve ser a nossa resposta? Considere isso como uma equação matemática. Realização do eu equivale à realização de Deus, diz a Escritura, diz a Upanishad. A partir disto, qual é a mensagem? Remova o ponto fator comum em ambos. E o que é isso? Retire a palavra realização. Retire. O que é que resta? O eu é Deus. Né? Por conseguinte, Vedanta diz: a autorrealização é a realização de Deus. O verdadeiro conhecimento do Atman automaticamente traz em si o conhecimento de Brahman. Né? Tatuamasi, vós sois isto. O Diva não é nenhum outro senão o próprio Brahman. Esses são os enunciados máximos do Vedanta. Né? Isso é simultâneo, é instantâneo. Conhecer o Atman está conhecendo Deus. Por isso que o Vedanta diz o seguinte: como a gente está lidando com o método investigativo, para onde você vai? Eu sempre falo isso aqui, porque eu converso com muitas pessoas, né, que trabalham com filosofia, com física, e elas usam as abordagens do Vedanta e da própria cosmogonia védica para lidar com as físicas, né? Física, filosofia, etc. Eu acho isso válido, eu acho isso muito bacana. É muito importante isso. No entanto, o que que a Upanishad quer? Para que que ela serve? Para que você se conheça. Por isso que a Upanishad diz que, tendo você, como você mesmo, o seu melhor material de investigação, não, não se deixe levar por essas relações com o mundo, né? Volte-se sempre para si mesmo. E não é só o Upanishad que diz isso, não. Qualquer meio de conhecimento diz que você tem que ir para dentro. Por quê? Porque é onde você vai conhecer o Atman. E conhecendo esse Atman, você vai perder a noção de individualidade, vai perder a noção de temporalidade. Nada disso vai fazer sentido, uma vez que o átomo é conhecido. Então você vai ver que não tem dentro, não tem fora. Se não tem dentro, não tem fora, não tem, na verdade, Atman e Paramatman. É a mesma coisa, né? Diva é o próprio Brahman, né? Esse que é o ponto, né? Vedanta diz, a autorrealização é a realização de Deus. Então, ocupe-se com a autorrealização. Faça o que quiser com as escrituras, mas, sobretudo, isso é por sua conta, mas, sobretudo, use-a conforme ela foi projetada para ser usada, como um meio de autoconhecimento, como um meio para o autoconhecimento definitivo, né? Aí ele termina aqui, né? Certo. Os shlokas seguintes são também shlokas profundos. Portanto,
Eu gostaria de terminar a aula agora. Veremos esses mantras mais tarde. Ele vai repassar pelo 10, vai ver o 11 e o 12 e ele vai voltar para o 9. O 9 ele pulou porque o 9 fala qual é o fruto do autoconhecimento. E por que que ele pulou? Porque quando a gente lida com o Vedanta como um sistema de conhecimento, né, tudo isso é enumerado em sequência. E, em geral, nesses textos, deixa-se o fruto, o palam, para o último lugar. Primeiro se explica o que é o meio de conhecimento, segundo o discípulo, a qualidade que ele tem que ter para compreender isso, né? E finalmente diz assim: e qual é o objetivo disso? É tal. E qual o benefício, qual é o fruto que eu vou ter desse autoconhecimento? Isso, em geral, é deixado para o final. Então, o Swami aqui foi bem vedântico, né, em termos epistemológicos, e ele deixou o mantra 9 para o final, porque ele fala do fruto desse autoconhecimento, né? Então, ele vai lidar com tudo isso na aula 25. Ele vai voltar para o 10, para o mantra 10, ele sempre faz isso, volta para o mantra que ele acabou de ver, ele vai ver o 11 e o 12, que são muito bons, e ele vai voltar para o 9, encerrando com o fruto, né? Os frutos do conhecimento, tá? Eu postei agora a aula 25, né? Ela já está ali no grupo em PDF. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Porque faltam 5 minutos para terminar. Eu não vou entrar na aula 25 agora. Alguém quer comentar algo? Oi, Diga, Henrique. Alô? Tá me ouvindo aí? Eu estou te ouvindo. A Tá, eu gente estou te ouvindo também. Tá tudo certo, então. a gente está Tá tudo ouvindo certo. você super bem aqui. Ah, tá ok. Não, como se chama? Um comentário sobre esse negócio que no começo, de que a mente parece que ela funciona independentemente do físico, né? Ou seja, os órgãos sentidos funcionam aqui, né? Mas, por exemplo, quando você vai ver o que se chama essa experiência de EQM, as pessoas continuam tendo experiências sem o físico, né? Isso é interessante, ou seja, a mente não precisaria, pelo menos em alguns, para ter experiência de visão, audição, né? É meio, bem, como se diz, não precisaria dos órgãos dos sentidos, né? Para ter essas experiências, né? Isso é Tem muito uma coisa interessante, aí, isso, né? tem uma coisa aqui que a gente tem que comentar. Olha, para o Vedanta, o ouvido não é órgão dos sentidos, ele é meramente um canal físico. Todos os órgãos dos sentidos estão na mente. Pois é. A gente chama eles Então, de gnanendriyas. Então, na verdade, o órgão do sentido da audição está na mente. O órgão do sentido da visão também. O olho, o cérebro, tudo são apenas escritórios físicos. não, e a pessoa tem, por exemplo, visão de 360 graus, por exemplo, né? É, Interessante isso, né? É, os poderes iógicos são baseados nisso, né? Em que os indrias estão na mente. pois é. É interessante, as pessoas que descrevem essa experiência do quase morte, elas É, descrevem visões de 360 graus, né? é, Etc, etc, né? Então, muito é, interessante isso, né? exatamente. É interessante isso aí. De qualquer É. modo, o sistema de luz, né, que torna a experiência possível, ele continua valendo em qualquer experiência, né? Sim, é, É é. isso aí isso que é bacana da gente reparar, né? Que é um modelo explicativo que ele é bem adaptável, né? E outra coisa interessante, que as pessoas que passam por essas experiências, que não são poucas, né? No ven, todo mundo fala de que essas experiências são muito mais reais das experiências aqui no 3D, né, no mundo. Né? Eu já ouvi Para falar elas disso são muito também. mais reais. Isso, elas É, descrevem, isto aqui é real e aqui no mundo não é real. Uma coisa também interessante, né? Parece que as ciências, não sei, como que
Acho que são Né? Todo experiências mundo. mais Tanto que todo mundo, vívidas. né? Existe aí estudos, inúmeros estudos, né? Documentados, que não todo mundo fala que é a experiência mais importante da vida deles, né? E a experiência mais real, né? Muito, muito É. interessante isso. Né? Sócrates dizia, né, que morrer deve ser uma experiência fascinante, né? Pois é. Ele Pois é. dizia isso, né? Isso é estudado, muito bem estudado. Aí em Juiz de Fora Aham, tem uma pós-graduação que estuda seriamente isso, por artigos publicados. Tem aham, todo um corpo de médicos e demais que estudam isso muito aham. seriamente. É interessante, né? É, Né? muito bom, é verdade. É, Né? alguém quer colocar mais alguma coisa? Então, ó, chegou a hora do quadrinho. Ó, agora eu vou mandar o quadrinho. Ananda Maimá, olha que bacana que ela fala aqui, ó. Tem a ver com isso que o Henrique está falando e com o que que a gente vê em geral. Olha que interessante ela está falando. Quando a mente está cheia de desejos mundanos, é da natureza deles confundir a mente. Retire a mente das coisas externas e volte-a para dentro. Né? Volte-a para dentro, que é o modo como você vai acabar se compreendendo como a luz última. Agora, olha que interessante. As pessoas transformam essa relação com os desejos mundanos num conflito, tá? O que que ela está querendo dizer aqui? Olha que bacana. Quando a mente está cheia de desejos mundanos, é da natureza deles confundir a mente. É normal. É isso que ela está querendo dizer. Não é para brigar com isso. É para isso sim procurar, através da contemplação, ver a importância do desapego, do discernimento, ver o que que você está querendo e aprender gradualmente a retirar o grosso da mente da área experimental, né? A área experimental, ela é muito sedutora e é da natureza dela confundir a mente. O que que é confundir a mente? É espalhar o foco dela. Scatter the focus. Você pega o foco mental e você espalha ele num monte de experiências. Eu vejo isso diariamente comigo, porque eu sou viciado, eu tenho toque em ver o YouTube. E a hora que eu ligo, né, que eu boto no canal do YouTube e aparece aquele monte de quadrinhos, cada um com uma história, eu posso me perder ali por muito tempo. Então a gente vê a mente sendo dominada por esses desejos mundanos. Agora, por quê? Porque é um problema da mente? Não, é um problema de uso da mente. Isso aí tem que estar muito claro, né? A mente não tem problema nenhum, porque a mente é inerte. O problema básico aí é a pessoa ver assim, o que que ela quer fazer, afinal de contas, né? O que é que você está querendo fazer? Do mesmo jeito que não tem problema nenhum, nem com o YouTube, nem com aquele monte de gravurinhas que aparece na minha frente como se fosse historinha em quadrinho, né? Não tem problema nenhum com isso. O problema é, por que que eu estou usando a minha mente para ficar olhando isso? Essa que é a questão. É isso que o buscador ele tem que assim, ser muito sincero. Outro dia eu fiquei aqui 1 hora e meia vendo historinha do YouTube, né? As coisas que eu mais gosto, que não passa de toque. Isso é toque. Uma vez o meu irmão me perguntou, é engraçado como você gosta disso. Eu falei, Alan, isso é toque. Eu sei que é toque. É um toque, isso é um vício qualquer. Por quê? Por causa disso aqui, ó. É da natureza dos envolvimentos, né? Com o que que a gente chama de mundo mundano, confundir a mente, espalhar o foco. É da natureza. Não é para brigar com isso. Você está dando para sua mente um monte de doces. Você está dando bala juquinha, você está dando sorvete, etc. Você vai dar para ela só um pirulito. O pirulito com o sabor do conhecimento. Então, você vai dar para ela só esse pirulito que é a escritura. É só isso que você vai fazer. É assim que a gente resolve isso. Se você transformar esse lidar com o mundano num conflito, você agora vai ter o seu foco mais espalhado ainda. Porque agora, junto a cada desejo mundano, você vai ter os conflitos relacionados a ele. Isso não é Vedanta. Isso não é Vedanta. O Vedanta, o foco unidirecionado da mente, ele ocorre depois que o discernimento,
depois que o desejo de liberação, depois que o desapego dão seus resultados, né? Então a pessoa foca com muito mais facilidade, né? Quando a mente está cheia de desejos mundanos, ou seja, desejos por experiência, é da natureza desses desejos, por experiência, é assim mesmo, confunde a mente. Retire a mente, usando um meio de conhecimento, como o Vedanta, das coisas externas, e volte-as para dentro. Essa aqui é a mensagem básica da Upanishad. Volte para dentro, porque você vai se perder no mundo da experiência. Você é um objeto de estudo mais fácil, mais dócil do que o mundo que está fora, né? Essa que é a ideia. E qual é o problema do computador e da mente? Nenhuma, que as coisas inertes não têm problema. Vocês já viram morto dar problema? Morto só dá problema para o seguro, para o cemitério. Para o resto, o morto não dá problema mais nenhum, ele não faz mais nada. O que dá problema é aquilo que está vívido e que está sendo, e cuja luz está sendo usada de um modo inadequado para ficar alimentando a mente com muita informação que não tem necessidade, né? O foco disperso, ele vai acabar deixando a pessoa num ritmo oscilatório, a pessoa fica oscilando. E aí ela não consegue investigar direito. Essa que é a ideia. Por isso que eu botei esse quadrinho dela. Não era uma professora de Vedanta, mas a Nanda Maimara, uma baita de uma realizada, desde nova, né? E o que ela está falando aqui é puro Vedanta, né? Então tá aí, mais um capítulo quadrinhos. Dessa vez o quadrinho foi, né? Ah, legal. Então é isso, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa? Tragam quadrinhos para o final do encontro que vem. Eu tenho um monte de quadrinho também, mesmo que sejam tragam, eu tenho um monte aqui ainda. Beleza, então, gente? Então, sempre uma satisfação tê-los e tê-las aqui em companhia. Então, vamos lá. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Namaha Harihi Om. Gratidão ao Dakshinamurti. Gratidão a essa fabulosa escola de autorrealização e gratidão por nós estarmos aqui em condições de ouvir isso, né? Isso é realmente uma coisa bastante inexplicável, né? Aliás, tudo na vida é inexplicável mesmo, né? Fica mais fácil quando a gente vê sob esse ponto de vista. É isso aí. Até a próxima. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então,
Se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.